Boa noite, maravilhosas! Começando mais um episódio do Emagrecimento 0800. Para quem ainda não sabe o que é essa live do Emagrecimento 0800, é uma live onde você tem a chance de participar e ter uma consultoria de emagrecimento grátis feita por mim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e aqui nesse perfil eu ensino mulheres a emagrecerem sem ter o efeito sanfona de forma muito descomplicada. Toda segunda e quarta agora é novidade esse quadro aqui, que é do Emagrecimento 0800, às 20 horas. Você vai ter a chance de colocar a sua dificuldade que você tem para emagrecer aqui nos comentários, né? Eu vou te explicar já como é que você vai escrever isso. E aí eu posso te chamar e você participar ao vivo. Deixa eu só colocar a descrição aqui para quem entrar saber do que eu tô falando. Vou fixar o comentário aqui, ó. Que aí quem entrar já sabe, tá bom? Então o objetivo aqui da live é que vocês participem mesmo no ao vivo. Entre aqui mesmo, converse comigo como se você estivesse numa consulta. Então você vai colocar assim, ó, nos comentários, caso você queira participar e caso o seu objetivo seja emagrecer. Você vai colocar... você vai digitar, quero emagrecer e minha dificuldade é, 3 pontinhos. Você vai colocar qualquer dificuldade que você tenha nesse sentido, né, de emagrecimento, que tá te barrando de emagrecer há muito tempo, que você fala assim, eu não consigo emagrecer por conta disso. Eu sei que podem ter diversas coisas, mas coloca assim a que você acha que é mais difícil pra você quando se fala de emagrecimento, que você não conseguiu emagrecer até hoje, principalmente por conta disso. Então coloca aí que eu vou te ajudar, tá bom? Enquanto não entra ninguém, a Mônica entrou, enquanto ninguém se manifesta aí se quer participar ou não, eu sempre separo algumas dúvidas que vocês colocam, dificuldades mesmo, igual vai ser aqui, né? Que vocês colocam na caixinha do Emagrecimento 0800, para enquanto não entra ninguém, né? Se não entrar ninguém, eu vou aqui explicando também o que foi colocado lá na caixinha, né? Respondendo vocês e dando essa consultoria também. Mas o ideal é que eu quero muito que vocês entrem e conversem comigo no ao vivo, tá bom? Bom, então vou começar aqui, vou colocar uma das perguntas que colocaram na caixinha, das dificuldades. Então colocaram assim, ó. Coloquei lá, coloque sua maior dificuldade, né, quando o assunto é emagrecimento. E uma das coisas que colocaram foi essa: parar de comer doce e comer legumes. Bom, temos aqui, né, duas coisas interessantes. Quando você coloca parar de comer doce, já significa um problema. Eu sempre tive muito eu achava, né, antes que eu precisava também parar de comer doce. E durante um tempo, né, eu fiz muito isso, né? Hoje em dia tem épocas que eu costumo fazer isso, ficar sem o açúcar faz bem pra mim. Mas nunca comece desse jeito, tá? Você nunca vai parar totalmente de comer doce. Principalmente pra quem gosta muito, como eu sempre falo que eu sou uma formiguinha, eu amo comer doce. Então tem coisas, estratégias táticas que eu faço no meu dia a dia que facilitam isso pra mim, né? Quer dizer, facilitam o não consumo de doces. Porque, por exemplo, se eu estiver na minha casa, vai ser uma coisa que vai ser mais difícil eu controlar. Então, tem coisas que até hoje, pra mim, são mais difíceis. Então, eu já me conheço, eu sei como eu vou lidar com certas coisas. Então, eu sei o que eu posso ter perto, o que eu não posso. Tem determinados momentos que eu costumo fazer parar mesmo por um tempo, porque realmente pra mim é uma questão forte. Tem pessoas que não ligam, que não tem essa dificuldade, que às vezes as dificuldades são com outras coisas, né? E doce, gente. Doce aqui, pelo jeito que a pessoa tá falando, é doce mesmo, né? Mas açúcar, ele tá em várias coisas. Ele não tá só no doce que você come, ele não tá só no açúcar, no pão, na massa, no macarrão, nos biscoitos. Tudo isso tem açúcar, né? A própria farinha é um tipo de açúcar, mas muitas pessoas não sabem disso. Mas aqui no que essa pessoa colocou, né, parar de comer doce, eu entendo que é o doce mesmo. Então, assim, você nunca vai parar de comer. A ideia de você emagrecer sem efeito sanfona, que é esse emagrecimento definitivo, é você saber lidar com isso. Muitas vezes, num processo onde você vai fazer isso, você pode fazer isso de forma que você passe um tempo sem consumir, para que você desacostume, né? Assim, é muito individual. Tem pessoas que vão se acostumar desse jeito, né? Desapegando do doce dessa forma.
de ficar um período para que até o seu cérebro mesmo se acostume com isso, porque tem pessoas que ficam realmente dependentes do açúcar. Lógico que não é uma dependência no mesmo nível que é de álcool, que é de drogas, mas é um tipo de dependência. Outras pessoas gostam muito do doce, mas não tem essa ligação tão forte, digamos assim. Então, para essas pessoas, ela consegue comer só uma quantidade pequena e ficar normal, assim. Eu como um chocolatinho por dia e pra mim tá tudo bem. Eu não vou ficar querendo comer mais e mais e mais. Então, isso é muito individual. Eu até vi um vídeo esses dias, acho que foi no TikTok, de uma moça que tava falando que ela já tinha tentado de várias formas fazer isso, né, de ficar sem o açúcar, então comer só um pouquinho, comer determinadas coisas, e ela não tava conseguindo. Então, a partir de agora, ela ia fazer um período, acho que 1 ano, sem consumir açúcar. E aí eu via lá, né, que as pessoas comentavam, alguns comentários criticavam bastante essa atitude dela, e algumas poucas pessoas, inclusive até nutricionista que apoiou, e é o que eu faria também, né, porque isso é individual. Como eu falei, tem pessoas que super vão acostumar ficar comendo só um pouquinho a cada tempo e não vão sentir falta. Agora, tem pessoas que essa relação de dependência é tão grande que ela não consegue comer só um pouco. Então, a partir do momento que ela come dois tabletinhos de chocolate, ela não vai conseguir comer só aquilo, ela vai querer comer mais. Então, esse período em restrição mesmo, né? Entenda a restrição como um período até que o seu corpo comece a se acostumar, né, com a falta disso. Então, no começo, provavelmente, você vai sentir bastante essa dificuldade de desapegar, mas é tudo costume, o nosso corpo se adapta. E ela colocou, né, parar de comer doce e comer legumes. Comer legumes é uma questão também de hábito. Então, se você não tem o hábito, se você não gosta, existem coisas que você, às vezes, acha que não gosta, e se você provar, colocar em outras coisas, eu sempre dou a dica de você faz alguma coisa que você gosta, sei lá, uma carne, uma carne de panela, eu gosto muito de carne de panela. Coloca ali pedacinhos pequenos de cenoura, né? Exemplo, a cenoura, mas pode ser qualquer outra coisa, chuchu, o brócolis. Coloca meio que disfarçado nas coisas para que você vá se acostumando com a ideia de comer legumes. Dá pra você colocar também num omelete, né? Você fazer ali a cenoura raladinha, sempre dou essa dica de abobrinha raladinha. Coisas que você não vai perceber muito, né, no seu paladar, que com gosto muito forte de que ali tem um legume, porque assim fica mais fácil de você ir se habituando. E aí o seu paladar é hábito mesmo. Quanto mais você habituar o seu paladar com esse tipo de sabor, mesmo que seja um pouquinho ali no começo só, mais fácil vai ficar de você acostumar. Então, não parte já para uma coisa muito radical, né? Eu não como nada, eu não gosto de nada, então eu vou comer ali um pratão de salada, um pratão de legumes de uma vez, porque você vai empapuçar mesmo, porque você não tá acostumado a fazer isso. Então, vai acostumando o seu paladar. E, inclusive, interessante que essa caixinha aqui, essa dificuldade, quem colocou foi uma pessoa jovem, bem jovem, adolescente, inclusive. E essa questão do parar de comer doce, até o que eu expliquei aqui, não se aplica muito para essa fase, né? Que não é uma fase que você vai restringir tantas coisas assim, pode ser que você não se dê bem com isso. Então, tem que tomar bastante cuidado, ter um acompanhamento para não entrar em restrição extrema e fazer coisas aí, de repente, que vai prejudicar a sua saúde. E em relação ao comer legumes, que também muito adolescente acaba não gostando, achando que não gosta de certas coisas, é isso mesmo, é misturar em outras coisas, fazer um brócolis, um arroz ali, colocar um brócolis, ele cortadinho mesmo, assim, sabe? Fica só os farelinhos do brócolis, que isso seu corpo vai se acostumar, seu paladar vai ir se acostumando aos poucos, e também você vai ter uma qualidade muito maior ali da sua refeição, com mais fibras, seu intestino vai funcionar melhor, enfim, tudo vai funcionar melhor no seu corpo, porque você tá colocando mais nutriente, mais qualidade nessa alimentação. Vou colocar outra aqui. Alguém que entrou, coloque aí nos comentários, se você quiser participar dessa consultoria grátis, coloca aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade aí 3 pontinhos, coloca qual a sua maior dificuldade dentro desse processo de emagrecimento, dentro de tudo que você já passou, tentando emagrecer, tentativas frustradas, emagreceu, voltou a engordar de novo,
qual é, eu sei que tem várias dificuldades, tá? Mas qual é a sua maior dificuldade nesse sentido? Coloca aí que eu vou te chamar e vou te dar uma consultoria grátis aqui, como se a gente tivesse uma consulta, tá bom? Bom, vou colocar outra caixinha aqui enquanto ninguém se manifesta. Colocaram assim, ó, pasta de amendoim é mesmo saudável? Levando em consideração aqui que eu tô falando de emagrecimento, existem coisas que eu vejo por aí que às vezes me incomodam um pouquinho. Às vezes até de profissional falando mesmo. Então, existem determinadas coisas que são saudáveis, né? Mas a gente precisa ter um limite de consumo. Qualquer coisa que é demais, inclusive até água, se você beber demais, vai fazer mal. Então, a pasta de amendoim, ela é ótima para você ter ali como aliada no seu emagrecimento, aliás, na sua alimentação, né? Mas você precisa saber dosar isso. O que eu tenho visto por aí, que eu não tenho achado muito legal, é que às vezes as pessoas comparam assim. A pasta de amendoim tem tantos de calorias. Uma colher de sopa de pasta de amendoim tem tanto de calorias. Uma colher de sopa de Nutella tem menos calorias. Então, essa comparação, sabe? Se você for olhar só para calorias, você vai ver que às vezes sim, é um pouquinho mais de calorias na pasta de amendoim do que uma Nutella, por exemplo. Mas o que as pessoas não entendem é que nem tudo é calorias. A composição de uma pasta de amendoim não tem absolutamente nada a ver com a composição de uma colher de sopa de Nutella, né? Na Nutella ali você tem um produto industrializado, você tem uma quantidade absurda de açúcar, tem aditivo, eu acho que tem aditivo químico. Não é um produto totalmente natural, né? E tem, só de ter muito açúcar ali, a maior parte do que tem ali é açúcar, já não tem nada a ver com a pasta de amendoim. O que é a pasta de amendoim? A pasta de amendoim mesmo in natura integral é o amendoim que foi moído ali, né? Até virar uma pasta. Enfim, é um produto natural. Então não tem como fazer essa comparação em relação ao valor nutricional desses dois tipos de coisas, né? A gente tá falando aqui, se a gente for comparar em relação a calorias, pode ser que seja bem próximo do outro. Mas em relação à qualidade, não tem nada a ver. Porque, por exemplo, se você consumir uma pasta de amendoim, uma colher de sopa, quem gosta aí de pasta de amendoim e come, sabe que não dá pra você comer um monte. Dificilmente a pessoa vai conseguir comer um monte de pasta de amendoim, porque ela vai empapuçar a gordura. Tem muita gordura a pasta de amendoim, que é uma gordura boa pra gente, né? Se comer em doses certas. Só que quando você consome ela, você sente, sabe assim, sabe quando você come uma coisa muito gordurosa, você não consegue comer muito. Diferente da Nutella, né? Tem pessoas que comem Nutella de colher. Então, quando você compara uma coisa com a outra e diz que essas duas coisas são muito próximas, você dá a liberdade da pessoa entender que tudo bem, então eu vou comer Nutella, porque é a mesma coisa, pasta de amendoim é saudável, eu vou comer o mesmo tanto. Então, é só tomar cuidado nesse sentido. É saudável, não compare uma coisa com a outra, mas não é porque é saudável, né, que você tem que comer à vontade, o quanto quiser no dia, que isso vai sim fazer diferença, justamente porque ela é um alimento calórico. Então, se você for usar ali no seu dia 2 porções, pra mim seria o ideal, né? Você passar no pão de manhã, no pão, que eu indico pão caseiro mesmo de micro, não pão industrializado. Sempre industrializado como exceção, mas sei lá, você vai passar em alguma coisa, uma colherzinha de chá, depois uma colherzinha de chá em outro período do dia, né? No máximo 2 colheres de sopa por dia, porque senão você vai elevar bastante a quantidade calórica da sua alimentação. E falando de emagrecimento, você não quer isso, né? Porque emagrecimento é você reduzir a quantidade calórica da sua alimentação, do que você consome hoje, você reduzir essa quantidade, né? Consumir menos do que você gasta. Então, isso vai fazer você emagrecer. Se você colocar um monte de pasta de amendoim, mesmo sendo saudável, você vai aumentar muito esse valor calórico. Então, só tomem cuidado com isso, tá? É saudável. Tem um outro ponto importante aqui, que eu acho importante falar,
que dependendo do tipo de alimentação que você tem, se tá tudo em ordem, se tá tudo, as outras coisas estão alinhadas, você não consome muito açúcar, você treina regularmente, enfim, essa parte toda de alimentação e exercício também você consegue conciliar, tá tudo alinhado, não vai ter problema você comer pasta de amendoim. Agora, se junto com a pasta de amendoim você tem uma alimentação, por exemplo, inflamatória, o que é uma alimentação inflamatória? Você consumir muito açúcar, muita farinha, muito produto industrializado. Se você junta essas duas coisas, o amendoim ele é inflamatório. Então, se você consumir demais junto com essas outras coisas, você vai intensificar essa inflamação. Então, para algumas pessoas, né, é importante dizer que, dependendo do amendoim, ele pode inflamar também. Então, observar se você tem algum sintoma consumindo isso, tanto o amendoim como a pasta de amendoim, que seja, se você tem algum tipo de sintoma, seja no intestinal, ou mesmo se pode se manifestar com outro tipo de inflamação, como rinite, sinusite, enxaqueca, isso também pode ser causado pelo consumo de amendoim, mas não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade. Então é só tomar cuidado um pouquinho com isso, tá bom? Vamos lá, gente. Quem quer participar, manda aí nos comentários. Vou colocar outra coisa da caixinha aqui, mas quem quiser participar, deixa eu ver quem que tá aí. Mônica, Dami, Angel, Raquel, Lu e Gisele. Se vocês quiserem participar, ganhar uma consultoria grátis, coloca nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é... 3 pontinhos, qualquer tipo de dificuldade que você tenha, eu vou te ajudar aqui no ao vivo, tá bom? Como se fosse uma consulta. Então, vamos para a próxima caixinha aqui. Bom, tenho compulsão alimentar, acho que tenho compulsão alimentar, não consigo emagrecer. Aqui eu entendi que a pessoa não consegue emagrecer por conta da compulsão alimentar. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, se realmente isso é uma compulsão alimentar. Nem sempre esse descontrole, que às vezes você pode ter por algum tipo específico de alimento, em situações específicas que você come demais, além do que você comeria normalmente, é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem características bem específicas. Então, às vezes, pode ser só um descontrole alimentar. Não só, né? Porque também é ruim, mas a compulsão ela é muito mais séria. Então, para vocês terem uma ideia, assim, de alguns sintomas que demonstram uma possível compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, a pessoa come uma grande quantidade de comida, grande, muito grande mesmo, que uma pessoa normal não conseguiria comer em tão pouco tempo. Tem essa característica também. Então, uma quantidade de comida, às vezes... coisas que não tem nada a ver uma com a outra, a pessoa come, até passar mal, muitas vezes, né? Às vezes tem pessoas que chegam a passar mal, né? Enche muito ali o estômago e mesmo assim continuam comendo. Às vezes passa mal, põe pra fora e continua comendo. Então, assim, é uma coisa muito mais séria. Não tem compulsão, por exemplo, por um alimento específico. Não existe esse negócio de, eu tenho compulsão por, sei lá, chocolate. Eu tenho compulsão por doce de amendoim. Não existe compulsão por alimentos específicos. Quando você tem compulsão, você come muito de qualquer coisa. E como eu falei, muitas vezes você pode até misturar coisas. Tem gente que bate tudo no liquidificador e toma aquela mistura toda. Porque a causa da compulsão, ela vem aqui da cabeça. Então, existem coisas na vida dessa pessoa, né, que não estão resolvidas, que podem ser do momento, pode ser uma fase que ela tá passando, pode ser coisas que aconteceram muito antes, na infância, durante a vida dessa pessoa, que se manifestou em uma compulsão alimentar. Então, é como se a pessoa tivesse ali um vazio, né, de alguma coisa, de alguma situação emocional, que ela precise preencher isso com alguma coisa. Isso pode se manifestar de outras formas também. Então, essa pessoa ela pode ter compulsão por comida, que é muito comum. Pode ser uma compulsão por álcool, então a pessoa se torna alcoólatra para preencher esse vazio também. Compulsão por compras, compulsão por jogos. Então, tudo isso, né, acontece de forma muito exagerada. Então, nem sempre vai se manifestar
na forma de comida, né? Não é só comendo que a pessoa vai manifestar isso. Então, a causa, ela é assim, ela vem de ordem psicológica. Então, o tratamento disso, né, só pra entrar aqui um pouquinho nesse assunto, não vou falar muito disso, mas só porque tem ali, ela vai precisar tratar isso às vezes com psiquiatra, com psicólogo, com remédio muitas vezes, né, porque ela não consegue mesmo controlar isso. Então, junto com psicólogo, aí vem psicólogo, psiquiatra e nutricionista. O que o nutricionista vai fazer? Ele não vai fazer ele não vai tratar a compulsão, porque como a compulsão ela vem de causa psicológica, não tem como um nutricionista tratar isso. Ele vai auxiliar nesse tratamento. Então, a alimentação que ele vai indicar para essa pessoa, muitas vezes, não é aquela alimentação que torna essa pessoa ainda mais compulsiva. Então, e é muito específico isso e muito individual. Às vezes, para aquela pessoa, ficar contando as horas ali que ela vai comer torna ela ainda mais compulsiva, porque ela vai ficar esperando aquele momento, né? Ansiosa para comer naquele momento. Então, de repente, para essa pessoa, comer só quando sente fome, né, é o mais ideal. Só que isso vai depender muito, é muito individual. Cada pessoa vai se adaptar melhor com algum tipo de alimentação e, lógico, junto com o tratamento. Muitas vezes, nem todos, mas pode ser com medicamento para controlar mesmo para a pessoa não ter esses impulsos, né? Para poder regular um pouco mais isso e junto com a alimentação ela conseguir reduzir a quantidade de comida que ela come e também, lógico, o tratamento psicológico, que é aí fazer terapia para entender qual foi a causa disso, né? Então a causa, ela vai ser descoberta nisso. Por que essa pessoa come desse jeito? O que ela tá tentando tapar ali? O que ela tá tentando preencher com esse comer exagerado? Ou em outros casos, né, com outras coisas que ela faz de forma exagerada. Então, se você não consegue emagrecer porque você acha que tem compulsão, né, vindo aqui na caixinha, primeiro você precisa entender se realmente isso é uma compulsão alimentar ou se é um descontrole alimentar. O que é o descontrole alimentar? É quando você come mesmo de forma exagerada. Então, todo mundo, né, que tenta emagrecer, eu acho que provavelmente quase todas as pessoas, tem esses episódios de descontrole. Então, tem alguma coisa que eu gosto muito, todo mundo tem aquele momento que come demais, né, sente que tá cheia ainda, continua comendo, mas não chega a passar mal, não chega a misturar um monte de coisa. Acontece às vezes, não é sempre que acontece, e às vezes são por coisas específicas, né, eu tenho descontrole alimentar quando eu como alguma coisa doce, né, que eu gosto muito de doce. Ou não, para massa eu me descontrolo. Se estiver na minha frente, eu como muito mesmo. Enfim, são coisas que podem ser específicas, diferente da compulsão alimentar, e que atrapalham muito, né, o emagrecimento. E às vezes, não são nem coisas específicas. Às vezes a pessoa come de forma descontrolada mesmo, por conta de emoção. Então, ela deixa o emocional influenciar muito na forma como ela come. Então, às vezes, ela come e não percebe que tá comendo. Mas aí é diferente da compulsão. Tem uma causa específica, uma causa, né, que fez isso acontecer. Às vezes, momentos ali da vida, do emocional, do estresse, de coisas que vão acontecendo, ela acaba se descontrolando mesmo na hora de comer, porque às vezes não percebe, ou às vezes quer naquele momento aliviar aquela sensação, ou às vezes é uma coisa que ela gosta muito, por ela achar que ela gosta muito, ela acha que não consegue controlar, precisa comer até acabar. Então são coisas que dá pra você, diferente da compulsão alimentar, você consegue controlar, você muitas vezes não precisa, né? A maioria das vezes você não vai precisar tomar um medicamento. Muitas vezes essa compulsão alimentar, esse descontrole pode ser um impulso, né, maior por comer, por conta da alimentação que você faz também. Tem muita relação de coisas que a gente come, que afetam o funcionamento do nosso metabolismo, no intestino ali, que vão disparar hormônios que torna a gente mais impulsivo por comer. Então, até o que a gente come, se a gente não dorme bem, né? Eu falei outras vezes aqui do sono, do estresse, isso também gera uma sensação de ter mais fome. E às vezes não é a fome física mesmo, mas é esse impulso de eu preciso comer mais. Então, pessoas que pode perceber, uma noite que você tem mal dormida, né, que você vira à noite, você acorda no outro dia, às vezes querendo comer muito, né, às vezes vai comer, descontrola mesmo a quantidade de comida que você come.
Então, é preciso entender realmente se isso é uma compulsão, como eu falei, que é aquela coisa mais séria, onde você vai precisar ter um tratamento mais específico, ou se é um descontrole alimentar que muitas vezes é pelo comportamento, às vezes pelo tipo de alimentação que você come, pelo seu estilo de vida, você consegue ajustar isso e você acaba com esse impulso por comer. Você, por determinados alimentos que você come, é como se essa vontade, esse impulso não existisse mais. Então, isso dá para controlar com alimentação diferente da compulsão alimentar, tá? Então, não conseguir emagrecer por conta disso, primeiro define se realmente é compulsão ou não, por essas características que eu falei aqui, dá para você ter uma noção. Mas quem vai fazer o diagnóstico de compulsão mesmo é sempre um médico ou um psicólogo, né, que faz esse diagnóstico. Às vezes o nutricionista, ele identifica essa possível compulsão e encaminha para o profissional fazer o diagnóstico. Bom, vou colocar o próximo. Enquanto isso, deixa eu fechar aqui. Quem tiver aí, Alessandra, Lu, Gisele, se vocês quiserem perguntar, coloquem nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade que aí eu vou te chamar e vou te dar uma consultoria grátis a respeito desse problema que você me disser que você tem. A gente vai fazer uma consulta aqui, tá? Não tenham vergonha, não tenham medo, tô aqui pra ajudar vocês. E rapidinho passa, você se acostumam, ó. Conversa aqui como se estivesse conversando com uma amiga, eu vou te ajudar. E isso pode ajudar também outras pessoas que estejam vendo aí e estejam talvez com a mesma dificuldade que você. Vou colocar a outra. Mais uma aqui, ó. O que você acha de jejum? Bom, essa pergunta aqui é uma que cai bastante quando eu coloco caixinha, né? Quando eu tenho consulta. É muito falado, parece que é uma coisa da moda, né? Que surgiu agora. Na verdade, o jejum é uma coisa que existe há muito tempo, né? Desde a nossa existência, praticamente. Porque os nossos antepassados faziam isso de forma muito natural, porque não tinha comida igual a gente tem hoje. Se a gente quiser, em 3 minutos a gente faz um pedido ali pelo celular, meia hora chega. A gente não tem mais essa escassez de comida que a gente tinha há milhares de anos atrás, né? Então, essa prática do jejum, ela é milenar. A gente já fazia isso, é que a gente foi desacostumando conforme, né, as coisas foram acontecendo, industrialização, excesso de alimentos por todo lado. Então, a gente acostumou, né, desacostumou, na verdade, a fazer o que é natural para o nosso corpo. Então, assim, você precisa fazer jejum? Se você me perguntar, eu preciso fazer jejum para emagrecer? Não, não é uma necessidade. Não é todo mundo que, né, que sem fazer jejum você não vai emagrecer. Não é isso. Mas é uma prática que ajuda bastante, tá? E vendo isso dessa forma, né, como eu disse no começo dessa caixinha, é uma prática que não vai fazer mal pro seu corpo, para você, porque é natural. Agora, o que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, fazendo errado o jejum. Aí sim você vai ter um prejuízo muito grande aí do seu emagrecimento, do seu comportamento alimentar, porque não tá fazendo do jeito certo. Então, pensa que você passou a vida inteira, às vezes aí, sei lá, 10 anos, 15, 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, você vai lá, toma o seu café da manhã, come pão no café da manhã, come biscoito, enfim, não tem proteína, tem uma alimentação desregulada, come muito açúcar. Você acostumou o seu organismo a fazer de uma certa maneira. Então, pensa que do nada você vai parar de comer, né, ali muitas horas pela manhã, até a hora da sua primeira refeição, você vai aumentar essa quantidade de horas sem se alimentar. Pensa como o seu corpo vai tomar um susto, né, porque você tá fazendo de um jeito. Você do nada começa a fazer isso, ele vai estranhar, essa é a primeira coisa. Mas nada que você não consiga se adaptar. Outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo errado quando se fala de emagrecimento. O que faz você emagrecer não é fazer o jejum em si. O que faz você emagrecer não é esse período que você passa de horas sem se alimentar. O que vai fazer você emagrecer é o todo. Então, qual que é o intuito do jejum?
quando você faz isso como uma estratégia de emagrecimento. Alana, eu não quero fazer pela vida toda, mas eu quero fazer por um período porque vai intensificar ali os meus resultados. Realmente vai, se você fizer da forma certa. O que as pessoas fazem errado é, passa o período do jejum, né? Então, come ali a janta, faz aquele jejum, vai comer só no almoço. E aí, a primeira refeição que a pessoa tem nesse período pós-jejum, ela chuta o balde, entendeu? Aí ela come, primeiro, uma alimentação, às vezes, sem qualidade. Então, come coisa industrializada, vai comer açúcar, vai comer farinha, vai comer gordura que não é boa, tipo óleo, gordura que vem também nos alimentos industrializados. E aí, o negócio não faz sentido, né? Porque se a estratégia do jejum usada especificamente para emagrecimento é para que você coma menos, não faz sentido você ficar esse tempo em jejum e aí a primeira refeição que você faz ou todas as outras que você faz depois desse período pós-jejum é tudo desregulado. Então é açúcar, é farinha, é industrializado. Você faz ali e você fala assim, não, eu já passei esse tempo sem comer, então tudo bem eu comer essa quantidade agora. Isso vai fazer diferença. Porque como eu falei no início, o que faz você emagrecer de fato não é o tempo do jejum, e sim o déficit calórico, a quantidade de calorias reduzida. Então não adianta nada eu ficar todo esse tempo, se aí depois eu enchi de calorias ali o meu dia. Então só mudou, só adiantou, né? Só colocou mais pra frente a quantidade de comida. Mas se a quantidade de comida continuar a mesma, não vai fazer sentido você fazer jejum. Então, a sacada do jejum é o seguinte, você ficar esse tempo sem se alimentar e na hora que você comer normalmente. O que é normalmente? Às vezes não é o que você come hoje, né? Às vezes você tá com essa alimentação totalmente desregulada com todas essas coisas que eu falei. Então, primeiro, se você pensa em fazer isso, se você tem vontade de pelo menos tentar fazer isso, a primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer coisa é ver se a qualidade da sua alimentação tá ok, tá legal. Porque enquanto isso não tiver ajustado, você não vai conseguir fazer a jujuba. Você não vai conseguir fazer o jejum por muito tempo, porque se você come esse tipo de coisa no seu pós-jejum, você vai sentir muita fome. Então, na hora que você estiver ali no período sem se alimentar, você muitas vezes não vai conseguir cumprir a quantidade de horas. Pode ser que no começo você consiga, depois você não consegue, porque a alimentação que você tem no pós não permite que você fique muito tempo sem comer. E aí você não aguenta. E aí quando você vai comer, quando você come, você quer comer um mundo de coisas. Agora, quando você tem uma alimentação regulada para que você sinta menos fome, a refeição que você vai fazer, você come numa quantidade normal que você comeria na sua refeição de almoço. Você não precisa comer um monte, entendeu? Então, a primeira coisa, se você pensa em fazer isso, ajusta a qualidade dessa sua alimentação em relação a nutrientes, para que essa regulação de fome ela seja bem ajustada, para que você consiga ficar essas horas sem comer, tá? E segundo, depois que você conseguir ajustar essa qualidade, você vai precisar ajustar a quantidade também. Então, não pense que ficar horas em jejum te permite comer um mundo de coisas depois que você sai desse jejum. Então, o jejum ele pode ser muito bom para algumas pessoas, ou pode ser uma armadilha para outras pessoas. Então, entenda que assim, o seu corpo consegue, é capaz de fazer isso, tem uma adaptação, principalmente se você passou muito tempo da sua vida, você tem uma alimentação hoje onde a maior parte disso é industrializado, principalmente é açúcar, é macarrão, é pão, esse tipo de coisa, que você não vai conseguir fazer de forma consistente isso de um jeito que você consiga fazer, de um jeito que vai te beneficiar, né, e não te atrapalhar, não vai ter jeito de fazer. Então, faz isso, se essa é a sua vontade, ajusta isso, faz isso de forma certa, que pode sim dar certo, porque afinal de contas o nosso corpo está preparado para fazer isso. E muitas vezes você não precisa nem fazer um jejum, porque o que é o jejum mesmo? Se a gente for na definição do jejum, seria para você fazer ali mais jejum mesmo de verdade, tá? É mais de 24 horas. Quem que tá preparado para fazer isso? Nem eu tô preparado para fazer isso. Mas essa janela de alimentação restrita, que aí seria você pelo menos ficar sem tomar o seu café da manhã, que muitas pessoas fazem isso hoje em dia.
A refeição do café da manhã não é a mais importante, ao contrário do que todo mundo fala, né? Se você não sente fome, você não precisa comer, já começa por aí. Ou se você quiser adaptar o seu organismo para isso, você faz aquela janela ali, que no mínimo precisa ser de 12 horas. Então, o nosso corpo precisa desse tempo. Então, da última refeição que você fez, ali da noite, até a próxima refeição, você precisa ter no mínimo de 12 horas. Isso seria o natural para o nosso corpo, porque o seu corpo precisa estar um tempo de descanso para ele fazer a faxina ali do seu corpo das toxinas, para gastar essa energia, né, do metabolismo em outras funções. Se você tá dando comida o tempo todo para ele tá digerindo essa comida, absorvendo, fazendo todo esse processo, e aí você não consegue usar isso para outras funções que são extremamente importantes para o seu corpo. E aí, o que vai acontecer muitas vezes quando você faz isso? Você é aquela pessoa que acorda, por exemplo, sempre cansada, tá sem energia, porque você tá dando comida o tempo todo pro seu corpo, ele tá usando essa energia toda para digerir comida, e aí ele não consegue ter outras funções que são extremamente importantes, tá? Então, o mínimo, o ideal seria 12 horas. Então, se você não consegue, por exemplo, ficar sem tomar café, seria legal que você jantasse mais cedo. Não é legal que você coma muito perto da hora de você dormir, porque você prejudica esse tipo de função que o seu corpo tem, de fazer faxina, de tirar toxinas, de fazer outras funções para te dar mais energia, de fazer outras coisas que não só digerir aquela comida que você está consumindo. Então, se você come muito tarde, você atrapalha uma série de coisas dentro do seu corpo. Então, o mínimo ali para você comer e ir dormir são pelo menos 3 horinhas. 3 horinhas seria o ideal para você comer, né? Dar um tempo ali e aí sim ir dormir. Porque aí na hora que você tá dormindo, o seu corpo precisa desse repouso. E aí esse tempo entre uma refeição e outra seria no mínimo 12 horas. Muitas pessoas não fazem isso, não fazem às vezes nem 8 horas. Às vezes vai dormir, ali come 11 horas da noite, vai dormir meia-noite e aí acorda às 6 da manhã, 7 da manhã e já tá comendo de novo. Então, o seu corpo não quer isso o tempo todo. Então, quando você sabe regular o tipo de alimentação, falando no sentido nutricional da coisa, você consegue ficar mais tempo sem se alimentar, porque o seu corpo não vai ficar te pedindo comida o tempo todo. Então, essa qualidade da alimentação, para quem quer fazer jejum, aliás, para todo mundo, né? Mas para quem quer fazer jejum, ela vai pegar ainda mais forte, porque senão você não consegue levar pra frente por muito tempo. Na hora que você for comer, você quer comer o mundo. Então, isso precisa ser bem orientado, precisa ser bem planejado, né? Quando eu vou atender paciente, né, eu faço um processo ali. Eu quero fazer jejum, Alana, porque eu vi que dá certo, que é bom e eu quero tentar. Então, toda essa parte de ajuste da alimentação é feita primeiro, de qualidade, depois ela vai tendo um processo ali onde ela vai ficar tantas horas, isso vai sendo de forma gradativa, não é nada um susto para o seu organismo. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem se adaptar, e como eu falei, não é essencial para quem quer emagrecer, não é só quem faz jejum que emagrece, mas muitas pessoas querem adotar isso como estilo de vida mesmo, porque se sentem melhor assim. Então, muitas pessoas, né, como eu falei do café da manhã, acabam tomando café da manhã porque acham que isso é mais, sei lá, a refeição mais importante mesmo. Então, você acordar de manhã, eu tenho que sair de casa e já comer. Às vezes nem tem fome pra comer. Às vezes come, vai, sei lá, transporte ou no carro e tá passando mal. Era o que acontecia comigo. Então, eu comia porque eu achava que se eu saísse de casa sem me alimentar, ia ser muito ruim. E não era o contrário. Hoje em dia eu consigo ficar essa parte da manhã sem me alimentar, não sinto falta. Inclusive, treino em jejum, mas isso, lógico que isso teve um processo de preparação para isso, não foi do nada, que também quem quer fazer precisa ter. Então, quando o paciente vem falando para mim que quer fazer algo do tipo, assim como é uma estratégia low carb, que eu gosto bastante também, todo tipo de estratégia que é válida, que dá certo, que não existe uma só, né? Mas que a pessoa tem uma alimentação totalmente diferente, totalmente desregulada, que não é nada nutritiva, onde tem vícios, ali tem coisas que ela já faz há muito tempo. Tudo isso precisa ser bem trabalhado em fases, normalmente eu faço isso, né?
Trabalha em fases para que a pessoa consiga ir se adaptando a cada fase e aí sim evoluindo nesse processo e conseguindo fazer a estratégia. Nem sempre a pessoa vai querer seguir isso para sempre. Tem vezes que sim, tem vezes que ela não vai querer, né, fazer, e tem vezes que ela vai amar e vai adotar isso como estilo de vida. Mas tudo tem que ter um tipo de preparação. Bom, vou fechar aqui. Estou quase encerrando aqui a live. Se alguém quiser participar, entrar aqui comigo ao vivo para falar qual é a sua dificuldade, coloca aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é 3 pontinhos. Coloca qual seja a sua dificuldade maior nesse momento que você tenha para emagrecer. Eu vou te ajudar, vou te dar uma consultoria grátis aqui no ao vivo, como se você estivesse numa consulta comigo, e você vai conseguir aplicar e conseguir emagrecer. Deixa eu ver quem mais entrou. Mi Martim, Morgana. Vamos lá, gente. Quem quiser participar, agora é o momento, agora é a hora, que daqui a pouco eu vou sair. É a chance que vocês têm. Eu decidi fazer esse quadro aqui, que é novo, né? Então, toda segunda e quarta, às 20 horas, você vai ter a oportunidade de entrar, participar, conversar comigo e falar qual que é a sua maior dificuldade, que eu vou te ajudar de forma gratuita aqui, por isso que se chama Emagrecimento 0800. Falando nisso também, né, em atendimento, que eu falei como que eu faço com o paciente, como que para determinadas coisas existem coisas específicas para se fazer, para cada pessoa também de forma muito individual. Para quem ainda não sabe, lá no link da minha bio tem como funciona o meu acompanhamento. Tem uma condição especial que eu fiz para o começo do ano que vai acabar em poucos dias, né? Estamos aí finalizando as últimas vagas para você poder entrar com uma condição especial de valor desse acompanhamento que é específico de emagrecimento, onde você vai ter esse tipo de acompanhamento específico para o seu caso. Você tem lá seu planejamento alimentar, né, depois desse atendimento, onde cada consulta você vai ter adaptações desse planejamento alimentar. Então, é bem específico para emagrecimento. E, além disso, você vai ter um bônus, que é o desafio Você Mais Leve em 15 Dias, que é um desafio que, normalmente, o paciente ele paga à parte. Por quê? É uma estratégia, né? Como eu falei eu não falei de estratégias. Tem estratégia low carb, tem estratégia de jejum, que você pode usar em situações específicas, por tempo determinado. Esse desafio, ele também é do mesmo jeito. Então, você pode usar em outras fases. Por exemplo, fui viajar, me descontrolei, tô inchada, inflamei. Você usa esse desafio de forma pontual durante 15 dias, onde ali você consegue reduzir bastante peso e medidas, porque você desincha, né? Você desinflama. Quando você desinflama, você põe água para fora, porque quando você tá inflamado, seu corpo retém água para lidar com aquelas toxinas que foram geradas pelo tipo de alimentação que você fez. Principalmente açúcar, né? Quando a gente consome açúcar, a molécula ali que tem de açúcar, ela se liga à água. Então, quanto mais açúcar, né? Que açúcar, como eu falei, não vem só do doce, não vem só do açúcar mesmo propriamente dito, de adoçar. Ele vem de farinhas em geral. Você acaba inchando. Então, você não percebe que quando você come, tem um final de semana, principalmente festa de criança, é um bom exemplo disso. Você vai, no outro dia você tá super inchada, você consegue aplicar esse tipo de desafio para esses períodos específicos, onde você vai aplicar durante 15 dias. Eu fiz aqui, mostrei para vocês, antes do Natal até, né, que é um período difícil, onde as pessoas não estão pensando muito nisso, porque pensam assim, já é final do ano, então no começo do ano eu faço tudo de novo, mas isso é extremamente importante, foi muito importante para mim, porque eu cheguei ali no final do ano mais leve, né? Muitas pessoas chegam, eu conversei esses dias, né? Tem pessoas que vêm me procurar para perguntar da consulta e fala, eu cheguei no final do ano com 3 quilos a mais, comecei janeiro com 4 quilos a mais, sendo que em novembro eu não tava assim, porque foi deixando isso acontecer. Então tem muitas festas, muitas coisas, a pessoa acaba exagerando mesmo durante o mês inteiro. Então, eu fiz isso antes, né, já prevendo o dano que ia acontecer, porque eu como minhas coisinhas, eu gosto de comer doce, nas festas eu comi, mas como eu já sabia que eu ia ter esse consumo a mais, né, tanto de comida como de bebida alcoólica, que não é uma coisa que eu costumo fazer com frequência,
Eu já apliquei, vocês viram aqui que eu mostrei que em 5 dias eu consegui reduzir mais de, acho que foi 1,5 kg, se eu não me engano. Em 5 dias, tá? Então, você aplica durante 15 dias, você pode ter uma redução aí de até 4, 5 quilos em 15 dias, porque você tá liberando água, tá desinchando, e isso é super importante. Ah, Lana, mas não é gordura, tô interessada em perder gordura, mas você precisa ter desinchar mesmo. Quando você olha isso, também te dá mais motivação de fazer o que você precisa fazer. Então, esse desafio que é dado como bônus nesse acompanhamento, ele é pago à parte. Então, você vai poder usar a qualquer hora que você quiser. Então, passou o meu período de acompanhamento, eu posso ter esse desafio comigo? Sim, ele é seu. Você vai poder usar, como eu falei, em situações específicas. Ou eu costumo fazer isso também em período, 3 vezes por ano. Eu faço ali aqueles 15 dias daquele desafio, porque existem coisas muito específicas lá, né? Então, você não pode, no período do desafio, não consome leite, não consome farinha, enfim, tem coisas bem específicas lá, onde você tem um protocolo certinho de todo tipo de alimentação que você tem que fazer, quais horários, enfim, é bem específico. Então, eu sempre recomendo que não faça isso de forma constante, porque senão fica bem restritivo. Mas em determinados períodos, eu super aconselho que você faça, porque isso vai dar um respiro pro seu corpo, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa eliminar essas toxinas que vão ficando acumuladas no nosso corpo. Então, você vai ter isso de presente, né? Fora, lógico, o acompanhamento de 3 consultas que você vai ter uma condição especial aí de pagamento de valor, porque logo vai virar o preço da consulta, e são os últimos dias, as últimas vagas para você entrar com esse acompanhamento, para você fazer um 2023 diferente e de fato emagrecer sem ficar engordando de novo, gente, porque eu sempre falo aqui que o meu objetivo é que vocês emagreçam sem ter efeito sanfona. Então, emagrecer de uma vez por todas, igual eu fiz comigo, igual aconteceu comigo, e eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive, que eu tenho, que eu consigo comer as coisas que eu gosto, sem ficar engordando. Já faz aí mais de, 10 anos que eu me mantenho ali no mesmo peso, até um pouquinho menos, porque eu consegui fazer isso, eu consegui emagrecer dessa forma definitiva, sem efeito sanfona, e é isso que eu quero pra vocês. Então, aproveita para tomar essa decisão de emagrecimento, o link tá lá na bio, e você consegue fechar esse acompanhamento com condição especial ainda, porque ainda tem algumas vagas, tá? Mas logo vai encerrar. Bom, se tiver alguém aí que queira entrar, é a última chance para você ter essa consultoria gratuita. Falei aqui do acompanhamento, né? Mas hoje eu tô aqui para te dar uma consultoria gratuita. Então, essa é a chance que você tem de falar a sua dificuldade, entrar aqui e a gente conversar. Última chance. Digita aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é... 3 pontinhos. Vamos ver se alguém se manifesta. Senão vou sair e a gente deixa pra próxima até alguém entrar aqui e falar que eu não vou desistir. Vocês estão muito tímidas aí. Não precisa ter vergonha, gente. A gente conversa aqui, ó. Papo de amiga pra amiga. De Nutri. Como se você estivesse sendo atendida no consultório. Coloca aí, quero emagrecer e minha dificuldade é. Que aí eu vou te chamar e a gente vai conversar. Alguém? Lembrando que essa live aqui do emagrecimento definitivo, ela vai acontecer sempre de segunda e quarta, às 20 horas. Além dessa live, tem as lives de terça e quinta, que são da Nutritaon, que acontece 12:30. Lady Isabel Cardoso, boa noite. Boa noite, Lady. Você quer participar? Coloca aí. Se você quiser participar, coloca aí. Quero emagrecer, minha dificuldade é. Que aí eu te ajudo. Lady, você tá por aí? Vamos lá, meu povo. Me ajuda aqui, me ajuda aí. Me ajuda que eu ajudo vocês. Quem quiser participar, a última chance, eu já vou encerrar a live. Coloca aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é.
Que aí eu vou te chamar e vou te dar uma consultoria de emagrecimento gratuita. Pessoal. Quero emagrecer. Mi Martim. Quero emagrecer e minha dificuldade são os carboidratos. Gosto de pão e batata. Mi Martini. É isso, né? Você topa entrar aqui? Vou te chamar. Tá? Vou te chamar, vamos ver. Se eu vou... Vamos ver se eu... Acho que vai. Oi, é você! Oi, tô aqui, tava vendo a live e resolvi entrar, né? Ai, que bom, que legal. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Então vamos lá. É Milene, né? Milene, seu nome. A Milene falou que ela quer emagrecer e a dificuldade dela são os carboidratos. Faz tempo que você tem dificuldade com isso? Em relação aos carboidratos? Eu acho que assim sempre fez parte do minha alimentação. Eu já fiz, aí teve uma época que eu já fiz low carb e tudo mais, mas daí depois Uhum. eu voltei com os hábitos antigos e tudo mais, né? Você sabe, assim, me dizer o que que envolve o mundo dos carboidratos? O que que é carboidrato? E são as frutas, né? Os açúcares, é, os tubérculos. Acho que é isso, né? As raízes, os grãos também. Exatamente. A gente tem vários tipos, na verdade, de carboidratos, onde alguns vão ser piores, né, para quem quer emagrecer, não só para quem quer emagrecer, mas para a saúde num todo, e outros que são carboidratos naturais, que cabem perfeitamente até numa dieta low carb. A diferença é a quantidade que você vai comer no dia. Então, por exemplo, quando a gente fala de diminuir carboidratos, acho que a principal dificuldade mesmo que as pessoas têm, você até colocou aqui, é o pão, né? Pão, massa, macarrão, esse tipo de coisa que são os carboidratos que normalmente as pessoas comem mais, né? E que vão fazer prejudicar mais o emagrecimento mesmo. Mas existem outros, né? Então, você não precisa deixar de comer batata, você não precisa deixar de comer banana, não precisa deixar de comer fruta. Tudo isso vai depender da quantidade. Então, quando a gente fala da low carb, a gente tem uma low carb que vai ser bem restrita, uma que vai ser média e outra que vai ser menos restrição. Então, isso precisa estar bem ajustado para saber o que, que você vai comer naquela alimentação. Agora, o tal do pão, né, que as pessoas têm dificuldade de comer, muitas vezes é por hábito mesmo. Então, a gente aprende isso, sei lá, desde que a gente se entende, nasceu, já tá comendo pão praticamente aqui no Brasil, né? A gente tem esse costume muito forte. Então, muitas vezes, para deixar isso é mais difícil, mas você não precisa deixar de consumir. Por que que é importante você ajustar pelo menos a quantidade disso? Por que que é tão ruim esse tipo de carboidrato quando a gente fala de farinha e açúcar? Porque são tipos de nutrientes, né? A gente fala de nutrientes quando são naturais, mas esse tipo de carboidrato, que é a farinha e açúcar, eles causam na gente um tipo de dependência mesmo. Então, quanto mais a gente come, não sei se você sente isso, mas quanto mais você come, mais você quer comer. Então, para algumas pessoas, qual que é a orientação? Você deixar por um tempo mesmo, fazer um teste. Então, eu vou ficar, sei lá, uma semana no meu café da manhã sem o pão, para testar. Eu vou fazer uma semana só, para ver como é que eu vou me sentir. Algumas pessoas vão se adaptar bem, porque vão perceber que realmente é só aquela questão do hábito mesmo. Tem como você. Não precisa comer só ovo, por exemplo, no café da manhã. Tem como você fazer um pãozinho mais caseiro, que é aquele pãozinho de micro, onde você vai usar farinhas.
pode ser de aveia ou pode ser farinha de... Aveia também é carboidrato, tá? Mas ela entra ali melhor do que a farinha de trigo. Você pode usar outro tipo de farinha quando a gente fala da low carb. Até a farinha de amendoim mesmo, você pode usar a farinha de coco, a farinha de amêndoa, que já é um pouquinho mais cara. Eu não uso no meu dia a dia porque eu acho que é muito gasto. Mas tem essas outras alternativas que, com o tempo, você acaba tornando hábito também. Então, tem coisas que a gente vai deixando, que a gente se apega muito pela questão do hábito. Para você, é assim que acontece? Você Eu, na sente que é por... verdade, eu não sou uma pessoa que é viciada em pão, em Ah, comer tá. pão no café da manhã. Eu não sou essa pessoa. Minha mãe, ela era assim, ela Uhum, não conseguia deixar o pão, só comia torrada, assim. Para ela era assim, eu via que para ela era muito difícil. Para mim, assim, eu tenho mais uma coisa assim de tipo, como eu fiz gastronomia, quando eu uhum. vejo assim, um belo brioche, um belo croissant, Mais aí pelo eu tenho sabor, né? aí eu tenho vontade, mas não é algo assim que eu tenho no meu dia a dia, assim. Eu me acostumei a comer ovo, eu gosto muito de alimentação natural, Uhum. que é, Então, esse tipo de, que nem você falou, croissant, essas coisas, dá para consumir, eu também gosto de comer, mas são coisas que você vai fazer como é, exceção. O é, problema é ficar colocando isso o tempo todo. Agora, não precisa se preocupar, mesmo que você queira fazer uma low carb mais intensa. Eu quero fazer mais intensa, você vai começar, não é desse jeito. Então, primeiro começa reduzindo dessas coisas, sabe assim? Coisa que é muito industrializada, até pão integral que é de pacotinho, eu não aconselho ficar comendo sempre, né? Eu sempre falo para fazer como exceção. Mas tudo que for muito industrializado, você deixa de lado um pouquinho e os outros tipos de carboidrato, tipo fruta, batata, mandioca, são carboidratos. Numa dieta low carb mais restrita, você precisa sim diminuir mais dessas coisas, mas não é assim que você vai começar. Então, primeiro a gente sempre começa tirando mais do que é industrializado numa primeira fase, né? Até você se adaptar. E aí as coisas que você gosta, que são naturais, não tem problema consumir nessa fase. Arroz, batata, mandioca, fruta. Porque o que eu vejo as pessoas fazendo não, eu quero radicalizar. Então aí a pessoa para, né? Para de comer fruta, para de comer tudo isso. E aí fica uma alimentação que ela não tá nada acostumada a fazer. Que aí é só legumes, só proteína e muitas vezes aquilo para ela é muito diferente da realidade que ela tem. Então vai ser mais difícil acostumar. Então, mesmo que você queira tentar fazer um tipo de alimentação mais baixa em carboidrato, mais restrita mesmo em carboidratos, não se começa desse jeito, entendeu? Sempre aos ah, poucos e sempre tentando reduzir mais pela parte da qualidade dos industrializados e depois você decide, aí você fala, não, eu quero adotar a low carb como estilo de vida e eu quero reduzir mais. Aí você vai ver a quantidade que o nutricionista passar para você diariamente e você vai poder consumir aquela quantidade. Aí você vai escolher, no almoço eu não abro mão de comer o meu arroz. Meu arroz e feijão eu tenho que comer. Põe dentro daquela quantidade diária, adequa ali e tá tudo bem. E aí as outras coisas como o croissant, o pão de queijo, coisas que a gente gosta, né? Que é bom, que é gostoso, que eu também gosto de comer, a gente acaba usando mais como exceção mesmo. Aí não tem jeito de, assim, tudo que essas coisas que, pelo jeito que você falou, não é muito frequente, mas tem pessoas que nem é o pão ou esse outro tipo de coisa, acabam querendo comer demais, porque quanto mais come, mais quer comer. Esse tipo de alimento causa isso na gente. Inclusive, coisas industrializadas tem ações ali que agem mesmo no nosso cérebro para que a gente queira repetir aquela dose, como se fosse uma. Não gosto de falar que é droga, porque não é a mesmo nível, né? Mas a gente quer repetir aquela sensação que a gente sentiu. Então, quanto mais você comer, mais você vai, entendeu? Aí, por isso que assim, precisa dar um tempo. Vai ser difícil no começo, sim, porque até a gente se desacostumar disso demora, afinal, é uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Mas dá para conviver bem com essas coisas, como exceção, perfeitamente. É só fazer isso em fases. Quer perguntar entendi, mais alguma coisa? entendi.
Eu quando comecei a fazer, eu fazia assim, queria cortar radicalmente, evitava Esse comer é o banana, problema. e eu É. pensava que era assim que funcionaria, né? Até Não. hoje, às vezes eu penso, não, é assim. Mas aí, Então, não. Por quando exemplo, você vai fazer, que você sabe a quantidade que você vai consumir dentro daquela quantidade de carboidrato, você vai ver quanto tem de carboidrato numa banana. Eu nem sei de cabeça, tá? Mas sei lá, 10. Eu não tô chutando, tá? Porque eu não lembro. Mas no meu dia ali eu tenho que consumir 50 gramas de carboidrato. Então, 10 gramas de carboidrato tá dentro ainda, entendeu? Posso comer 5 bananas. Eu tô sim. chutando o valor, tá? Não sei de cabeça. Mas só para você entender que é só ajustar a quantidade. Então não precisa deixar de comer, não. Ah, legal. Então, é uma alimentação, você falou mais mudar a qualidade, né, da alimentação. Sim, Uma primeiro alimentação sempre, mais sempre natural. pensar nisso. E vai pelos carboidratos naturais, né? Tira tudo que ainda. Tira Não assim, precisa cortar reduz. Não, radicalmente, não então. precisa. Só diminuir a Até porque, quantidade, né? até porque esse tipo de carboidrato natural, ele não tem essa mesma, não causa essa mesma relação de dependência que esses outros causam. Você não vai conseguir comer, a não ser, por exemplo, uma batata frita você consegue comer um monte, porque É. você mistura óleo e a batata, aí é diferente. Agora, uma batata que você faz cozida ou assada, enfim, do jeito que você quiser fazer, são alimentos que você não consegue empapuçar de comer. Porque é natural, a natureza não permite isso. Agora, quando você mistura duas coisas, né? Principalmente doce com salgado, normalmente que a indústria faz isso, faz muito isso, você cria um boom ali no seu cérebro que ele fala, meu Deus, o que é isso aqui? Eu quero sentir mais, eu quero sentir mais. E É, aí vai causando essa dependência, entendeu? eu acho que o trigo, né, tanto o trigo quanto o Sim, açúcar, a gente deveria tratar assim como exceção, né? Não exceção. parte dentro da Exato. alimentação. O trigo, principalmente, o glúten, né? Ele tem ali no intestino, ele acaba ultrapassando uma barreira no nosso intestino, que é assim, no nosso intestino a gente tem ali, absorve nutriente, tem uma barreira, né? O glúten é uma molécula muito pesada pra gente. Por quê? Há muito tempo atrás, né, quando o glúten o trigo foi começando a ser produzido, ele era muito diferente do que é hoje. Então, para poder produzir mais, eles acabaram modificando muito essa molécula. Então, hoje chegou num nível que para o nosso intestino não é algo natural. Então, chega lá, na hora de digerir, na hora de absorver, acaba sendo pesado para aquela camada. Então, você acaba destruindo aquela camada do intestino aos poucos e aí fica mais permeável. Então, significa dizer que passa muita coisa ali que não deveria passar. Aí você acaba inflamando, né? Sua imunidade fica mais baixa. É a Você também tem permeabilidade, né? isso. Até no cérebro, né? Tem uma camadinha que chama barreira hematoencefálica. O glúten ele consegue ultrapassar. Então é por isso que a gente tem essa. Algumas pessoas têm mais predisposição, né? Para sentir mais isso. Tanto é que tem pessoas que comem e nem ligam muito. Mas para outras pessoas, geneticamente, isso fica mais intenso ainda. Então, como ele ultrapassa essa barreira, ele causa mesmo essa dependência mesmo de querer comer mais daquilo. Por isso que você fala para a pessoa diminuir pão é como se, meu Deus do céu, é o fim da minha vida, não vou conseguir fazer. E aí, para essas pessoas, precisa mesmo. É como se fosse uma abstinência, sabe? Sim, passar por um período de abstinência até que ela consiga comer aquilo numa quantidade que não vai ficar querendo comer mais. Entendi. Mais alguma dúvida? Quer perguntar? Ah, acho que é isso mesmo. Você também falou do jejum mais cedo, aí eu também, né, já entendi. Uhum. Ah, que bom. Bom, então é isso. Interessantíssima a sua pergunta. Acho que pode ajudar outras pessoas, porque carboidrato
Tá na boca do povo aí, né? O pessoal quer muito saber disso. Obrigada aí por ter entrado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E a gente vai se falando aí pelos bastidores, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Tá certo, então, Um vocês. beijo. Você foi a primeira aqui, ó, estreou. Então tá bem. Um beijo, Obrigada. boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Bom, eu vou encerrar aqui. A Milene foi a primeira a participar aqui do nosso episódio 2, emagrecimento 0800. Foi muito bom. A pergunta dela excelente em relação aos carboidratos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem direct, perguntem e participem nas próximas, que quarta-feira tem mais, às 20 horas. E amanhã, como sempre, a live que tem sempre, que é da NutriTaon, que é 12:30, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima.